Boa noite a todos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aí Boa noite. a mais. Tudo bom, Cássio? Tudo jóia? Tudo bem, Giovanni? Alessandra, Boa noite. professora Marina, seja muito bem-vinda. Meio que às pressas aí, né? A Alessandra vai estar comentando depois com o pessoal, né? Mas agradeço muito a presença, já de antemão. É uma honra recebê-la aqui na nossa escola, na nossa faculdade, nesse curso de farmácia. Então, eu queria te deixar bem à vontade. Daqui a pouco eu vou estar passando para a Alessandra, para ela conduzir, então, o nosso evento de hoje. Certo? Eu só queria dar um recadinho aí aos nossos alunos e a todos que estão aqui presentes nessa sala, é que no dia 5 de maio, a gente tem uma comemoração importante para a farmácia, né? É o Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos. É uma coisa que a gente preza bastante, que a gente prega isso dentro do curso de farmácia. E a gente vai ter um evento importante no curso de farmácia da Unilins. Nós convidamos aí para o dia 5 de maio 2 palestras para trabalhar com a gente a respeito de uso racional. Vai ser, a primeira palestra vai ser com a professora Amuni Muradi. Ela é uma amiga minha, de São Paulo, trabalha na Universidade Presbiteriana Mackenzie, no curso de farmácia, há anos, e é uma grande personalidade do ramo farmacêutico na cidade de São Paulo e no estado, né, uma sumidade com relação aos conhecimentos farmacêuticos que ela traz, né, e que ela ensina muita gente, né, então uma grande professora também. E depois nós teremos o vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia. Então, esse ano nós fizemos uma dobradinha, né? Ontem veio o presidente do CRF e na próxima semana virá, então, o vice-presidente do CRF, né? O professor Marcelo Polacou Bisson. Marcelo Polacou trabalha muito com a questão de uso racional de medicamentos, de assistência farmacêutica, atenção farmacêutica, farmácia clínica, autor de vários livros de farmácia clínica e de atenção farmacêutica. Então, vai ser uma aula muito especial para a gente, né? E a gente vai ter uma satisfação muito grande de recebê-los aí. Então, já fica aqui o convite para o dia 5 de maio. A gente vai estar mandando depois o link, a gente já colocou o post aí no Instagram, né? Já está colocado aí, já estão sabendo, né? Então, só estou salientando esse convite, tá bom? Professora Alessandra, muito obrigado por tudo. Show de bola, né? Então, a gente conversa bastante aqui pelos bastidores, né? E a gente tem tido uma parceria muito bacana com várias coisas para estar trazendo cada vez mais qualidade para o curso de farmácia da Unilins, certo? Professor Cássio também. Professor Fernando Pugas está aqui presente, né? Depois de amanhã também vai trazer uma palavra para a gente, uma palestra. Muito obrigado pela presença. Não sei se tem mais algum professor aqui que eu não estou enxergando, né? E a todos os alunos do curso de farmácia, fundamental para o farmacêutico, né, que trabalha também com essas questões, né? Então, eu queria passar aqui para a professora Alessandra já conduzir, e eu vou estar aqui no suporte hoje. Então, eu sou o backup hoje, tá bom? Fique à vontade, Alessandra. Obrigada, Giovanni. Boa noite a todos mais uma vez. Então, já conversando um pouquinho aqui com vocês, que hoje estava previsto a palestra com a doutora Derli, que é a coordenadora de farmácias do Hospital Amaral Carvalho. Porém, agora à tarde, ela me mandou uma mensagem que ela não estava passando bem. Então, ela mandou o braço direito dela, que é a farmacêutica Marina, né? A Marina, ela é ex-residente do Amaral Carvalho e foi contratada como farmacêutica. Além disso, a Marina também já veio algumas vezes aqui para Lins dar uma mão no nosso serviço, então a gente sempre tem contato. E ela vai mesmo assim, né? Mesmo sem a presença da doutora Derli, a Marina, ela tem experiência na área, trabalha no Amaral Carvalho,
E a palestra hoje que ela vai trazer para a gente é sobre a atuação do farmacêutico em oncologia, né? A importância do profissional dentro dessa área, e eu sou suspeita a falar, né? Quem me conhece sabe o quão eu sou apaixonada pela área de oncologia. Então, hoje, quem vai estar trazendo um pouquinho dessa visão, né, do trabalho, como que é que a Marina já trabalha dentro de um hospital, né, o Amaral Carvalho, um hospital referência, inclusive aqui para a nossa região. Então, ela vai estar trazendo um pouco dessa visão dela. E ao término da fala dela, tem duas residentes que estão presentes aqui também que eu vi, que é a Libiana, né, se eu não me engano, e a Bruna, e elas vão também estar falando com vocês ao final da fala da Marina, tá? Então, se tiver alguma dúvida, vão deixando aqui que eu vou anotando as perguntas depois para estar passando para a professora Marina. Marina, fique à vontade, tá? Seja bem-vinda ao curso de farmácia. E agora passo a palavra para você para que você possa começar a sua apresentação. Agora tá ligado, não tava, tá desligado o microfone. Aí, ligou. A gente não tá ouvindo o seu áudio. Tá ligando e desligando? Eu tô vendo mesmo, que tá ligando e desligando aqui. Aparece para mim que tá. Agora tá on. Quer tentar entrar de novo, Marina, para ver se melhora? Que às vezes entrando novamente, saindo e entrando novamente na sessão melhora. Só uns minutinhos aqui, pessoal, até a gente arrumar esse problema técnico. Alessandra? Oi. Tudo bem? É o Fernando. Oi, Fernando. Enquanto a Marina está tentando se invocar, posso fazer uma complementação? Claro. Pessoal, eu sou o Fernando, eu sou farmacêutico, eu sou diretor do Núcleo de Assistência Farmacêutica do Departamento Regional de Saúde de Bauru. O Amaral Carvalho é uma instituição que presta serviço para o SUS, né? E eu tenho uma interface com a Derli, né, na gestão do que se trata dos medicamentos oncológicos do SUS, da Secretaria de Estado de São Paulo. Então, é um prazer ver, né, a Marina aqui nesse espaço. O Amaral Carvalho é uma instituição que presta serviço para os 68 municípios da Regional de Bauru, né. Bauru possui, na sua amplitude, 68 municípios, né. Nós temos uma população aproximadamente de 1.700.000 habitantes,
E o trabalho que o Amaral Carvalho faz, né, nas regiões de saúde, né, é imprescindível, né? É um trabalho muito gratificante. Eu falo enquanto gestor e admiro muito o trabalho da Derlin e dos profissionais que trabalham com ela. Para quem não teve a oportunidade de poder ter, né, essa oportunidade, que possam conhecer o serviço, né? O serviço prestado, ele é de alto padrão, de alta qualidade. Eu sou plantonista no Hospital das Clínicas de Botucatu, onde eu tenho um vínculo, né, também com a Unesp de Botucatu, que também tem a oncologia, e dentro eu estou aqui tentando ajudar a Marina, tá? Até ela se conectar. Acho que eu vou falar um pouquinho até que ela se conecte, tá? Para o pessoal não ficar na Tá espera. ótimo, Fernando. Pode ser assim? Então, vamos lá. Deixa eu explicar um pouco sobre o departamento. Vamos pensar na Secretaria de Estado da Saúde, tá bom? A Secretaria de Estado da Saúde está em São Paulo, certo? Mas nós precisamos estar mais próximos dos municípios. Então, a Secretaria de Estado de Saúde se divide em 17 departamentos regionais de saúde. Então, dentro da estrutura da Secretaria de Estado de Saúde, nós somos em 17 departamentos. Cada departamento possui um núcleo de assistência farmacêutica. Então, todas as áreas técnicas dentro da Secretaria de Estado da Saúde estão dentro do DRS, certo? Então, eu acho que alguns alunos, né, ou profissionais já têm, né, na disciplina interface com o SUS, quando nós começamos o processo de regionalização, lá em 2011, com o decreto 7.508, onde nós dividimos as regiões de saúde. Então, o DRS 6, que é o numeral 6, né, de Bauru, hoje ele é conhecido também como RAS 9. Por que RAS? São redes regionais de saúde, e dentro desse território, nós dividimos em 5 regiões de saúde. Nós temos a região de saúde de Lins, tá, que é composta, se eu não me engano, por 8 municípios, a região de saúde de Bauru, que é composta por 18, Jaú, se não me engano, 13, Botucatu, 13 também, e o Vale do Jurumirim, que é a Avaré, 17. Não sei se deu 68, eu posso ter me errado no cálculo. Mas, assim, é uma extensão, né? Uma extensão de conhecimento, uma extensão de... Boa noite, estão me escutando? Agora sim. Agora estamos. Então, pelo celular, que o notebook deu problema. A Marina, ela pertence ao Amaral Carvalho, o Amaral Carvalho está dentro da RAS 9. Então, a RAS 9, que pertence ao estado de São Paulo, ela está no centro do estado, é a região mais rica em equipamento tecnológico, né, de saúde, e nós somos privilegiados por isso. Então, Marina, seja bem-vinda, e obrigado. Desculpa ter me intrometido, mas eu achei oportuno fazer a introdução para poder ela se... Eu agradeço sua participação, Fernando, e por estar contando um pouquinho mais aí como que se divide a região, né? Como que é esse teu trabalho também junto com o Amaral Carvalho. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Tá tudo correto na tela? Agora está correto, Marina. Tudo bem, então. Obrigada. Boa noite, meu nome é Marina, sou farmacêutica formada pela Universidade Paulista por meio do ProUni, com bolsa integral do ProUni. Finalizei a residência multiprofissional em atenção ao câncer agora em fevereiro e atualmente sou contratada pelo hospital. Estou aqui para apresentar a palestra intitulada Atuação do Farmacêutico em Oncologia. Espero que todos tirem proveito dessa apresentação e
agradeço a oportunidade. Declaro que não tenho conflitos de interesses e que desempenho o papel de speaker para alunos e residentes. E, de acordo com a Unilins e o Hospital Amaral Carvalho, eu tenho autonomia, independência e liberdade de expressão para abordar as minhas falas. Então, primeiramente, eu vou estar abordando sobre a atuação do farmacêutico em oncologia. O farmacêutico, ele participa de todas as etapas da cadeia medicamentosa e ele é muito importante na área da oncologia. Primeiro, eu vou abordar sobre as resoluções. Então, primeiramente, em 2001, o COFEN, que é o Conselho Federal de Enfermagem, estabeleceu que o enfermeiro não pode realizar manipulação de quimioterápicos. Anteriormente, o Conselho Federal de Farmácia estabeleceu na Resolução 288 de 1996 que somente o farmacêutico teria a autonomia, a responsabilidade de realizar a manipulação dos quimioterápicos. Posteriormente, a resolução de 1996 foi sendo alterada, né, atualizada, e, por fim, a última atualização é a resolução 640 de 2017, em que foi alterado o artigo 1, que nesse artigo estabelece que o farmacêutico ele possui a autonomia para realizar a manipulação dos quimioterápicos e, além disso, ele deve ter uma titulação em oncologia para estar realizando essa manipulação de quimioterápicos. Inclusive, uma curiosidade, a Derli, que é a coordenadora das farmácias de quimioterapia do Hospital Amaral Carvalho, ela implantou a farmácia de quimioterapia em 1997. Em 2001, a Sobrafo, que é a Sociedade Brasileira de Farmacêuticos em Oncologia, estabeleceu as portarias, nos deu suporte técnico referente à manipulação de quimioterápicos e tudo referente à oncologia para atuação do farmacêutico. E, por fim, em 2004, a RDC 220 estabelece quais os requisitos dos serviços de terapia antineoplásica, e nessa RDC está estabelecido que os serviços de terapia antineoplásica devem ter a participação de farmacêuticos. Como eu disse anteriormente, a última resolução de 640 de 2017, ela estabelece que o farmacêutico pode realizar a manipulação de quimioterápicos e, além disso, ele deve ter titulação, uma pós-graduação na área de oncologia. Então, ele pode ter um título de especialista pela Sobrafo ou ter a residência na área de oncologia, que é meu caso, possuir a pós-graduação em algum curso lato sensu reconhecido pelo MEC na área de farmácia oncológica, ou ter atuado mais de 3 anos na área de farmácia oncológica. Agora eu vou abordar sobre o ciclo da assistência farmacêutica. E em todas as etapas desse ciclo de assistência farmacêutica, os farmacêuticos estão presentes. E eu vou estar falando mais propriamente dito sobre a nossa rotina lá do Hospital Amaral Carvalho. Então, primeiramente, a primeira etapa é a seleção, a padronização dos medicamentos. O que consiste nessa padronização de medicamentos? Os medicamentos, antes deles serem comprados pelo hospital, eles são padronizados. Para padronização dos medicamentos, um farmacêutico específico, só porque ele realiza só essa atividade de padronização, ele verifica a possibilidade da padronização de um medicamento. Então, ele organiza e obtém toda a documentação
toda a parte burocrática do laboratório do medicamento, verifica se tem alvará, se possui autorização da Anvisa, verifica tudo se está nos conformes o medicamento para o hospital fazer a compra. Tudo de acordo com as legislações e burocracias e qualidade, e buscando a qualidade do medicamento para oferecer eficácia e segurança aos pacientes. Após a obtenção de toda essa parte burocrática, nós obtemos as amostras dos medicamentos. Com essas amostras, nós realizamos os testes nos pacientes e de acordo com sempre com acompanhamento médico. Após esses testes, os médicos dão os pareceres relacionados ao custo-benefício do medicamento, se ele é eficaz e se o custo ele vale a pena. Posteriormente, as fichas que os médicos preenchem, dizendo que o medicamento ele é eficaz e tem custo-benefício, são encaminhadas na reunião de comissão de farmácia e terapêutica, onde é uma reunião que consiste com 5 farmacêuticos e vários médicos, que eles estudam a possibilidade da padronização desse medicamento. Por fim, após a padronização do medicamento, o medicamento ele está disponível para realizar a compra. E é realizado o planejamento e a programação da compra desse medicamento. Então, o farmacêutico, ele estuda a possibilidade de quando o medicamento vai poder chegar, verifica qual o melhor fornecedor, verifica também a quantidade de frascos que serão necessários, qual que é a apresentação melhor para o nosso serviço. Então, por exemplo, se a gente precisa de 500 miligramas de um medicamento, ele analisa se a gente precisa de 10 frascos de 50 miligramas ou se precisa de um frasco de 500 miligramas. Então, ele faz esse estudo, verifica o custo-benefício e planeja para o medicamento ser comprado. Posteriormente, o medicamento ele é comprado por meio do setor de aquisição de medicamentos e é negociado o melhor valor, o melhor fornecedor, todos os requisitos necessários para uma compra adequada. Após a compra do medicamento, o medicamento é entregue no setor de recebimento técnico do Hospital Amaral Carvalho. No setor de recebimento técnico, o farmacêutico ele vai realizar a conferência dos produtos físicos com a nota fiscal, em questão de quantidade, lote, validade. Também vai fazer toda a análise da nota, toda a parte burocrática. Também o farmacêutico ele é responsável pela conferência da temperatura dos medicamentos termoláveis, se está dentro do preconizado, segundo a bula do medicamento. Nós também verificamos se o medicamento está com a validade acima de 8 meses. E lá no hospital nós não compramos medicamentos com validade inferior a 8 meses, porque nós compramos só acima de 8 meses, porque nós temos a margem de estar utilizando esse medicamento e não correr o risco de estar perdendo ele, que aí vai ser uma perda, né, de um prejuízo. Aí nós temos o exemplo do farmacêutico conferindo a temperatura em que o medicamento é transportado, é entregue pelo fornecedor. Então, nós verificamos a temperatura do medicamento e também do baú do caminhão em que ele é entregue, seguindo as boas práticas de distribuição e transporte. Posteriormente, após a chegada desse medicamento, ele é encaminhado à central de abastecimento farmacêutico, em que também o farmacêutico é responsável pelo armazenamento dos medicamentos,
onde ele vai estocar esse medicamento de forma adequada, de acordo com as boas práticas. Em seguida, ele vai etiquetar os medicamentos, rotular, vai controlar por lote e validade todos os medicamentos. Aí nós temos a preocupação em referente ao armazenamento adequado. A estabilidade, ela tem um período de vida útil, né? Então ela deve ser mantida de acordo com as características preconizadas, seguir as características físicas, químicas e farmacológicas, e também de temperatura, de umidade e luminosidade. Fatores que podem interferir na estabilidade são, como por exemplo, os fatores intrínsecos, que é relacionado ao processo de fabricação, equipamentos, diluentes, conservantes, e também o que pode influenciar na estabilidade são os fatores intrínsecos, que é, por exemplo, a temperatura, a luminosidade, a umidade. A conservação dos medicamentos, eles devem ser mantidos, né, de forma satisfatória, para que todo o tempo de vida útil dele, o tempo de validade, ele seja utilizado e proporcione eficácia ao paciente. E a eficácia significa que o medicamento produziu o efeito desejado. Então, ele exerceu qual que era a finalidade dele. Ele conseguiu fazer o efeito terapêutico no paciente. E também depende dos fatores de transporte, recebimento, armazenamento. Então, todas essas questões de armazenamento, elas influenciam diretamente no medicamento. Então, por isso a gente tem que armazenar os medicamentos de acordo com a temperatura preconizada, não manter eles, colocar os medicamentos em local úmido e medicamentos também perto com luminosidade direta. Não podemos deixar com luminosidade direta. O porquê que nós devemos seguir esses controles, né? Essas recomendações. A respeito do controle de temperatura, se ela não for adequada, ela vai poder acelerar a indução das reações químicas, decomposição, alterar a eficácia do medicamento, também pode ocasionar oxidação, a hidrólise do medicamento. Já não respeitar o controle de umidade pode afetar a estabilidade, favorecer o crescimento de fungos, bactérias, micro-organismos e desencadear reações químicas. E o controle de luminosidade, se não for adequado, ele vai acelerar a velocidade das reações químicas e alteração da estabilidade, e não vai fazer o efeito terapêutico desejado no paciente. Também uma etapa do ciclo de assistência farmacêutica é a distribuição, que o farmacêutico também é responsável. Então, ele vai distribuir os medicamentos de acordo com a saída de cada setor, de cada farmácia. Então, ele vai atender os subestoques de todas as farmácias, por exemplo, o ambulatório de Lins, o Instituto Amaral Carvalho de Bauru, a farmácia de quimioterapia, a farmácia geral, todas as farmácias do hospital. Agora eu vou abordar sobre a farmácia clínica e a atenção farmacêutica, que nós realizamos lá no hospital, e que o farmacêutico também está incluso nessa responsabilidade. Então, a última etapa do ciclo de assistência farmacêutica é o uso dos medicamentos. E nele que nós somos responsáveis pela farmácia clínica, pela avaliação das prescrições médicas. Nós avaliamos todas as prescrições médicas do hospital, então, e todas as prescrições são eletrônicas, e todo o sistema é informatizado. Isso proporciona o menor erros
e também padroniza os protocolos, toda a questão dos medicamentos. O farmacêutico, na farmácia clínica, ele vai desenvolver a atividade da validação farmacêutica, onde nós conferimos a dose do medicamento, a superfície corpórea do paciente, porque muitas vezes, em duas questões, o medicamento ele é prescrito de acordo com a dose padrão por metro quadrado ou miligrama por quilo. Então, nós realizamos essa conferência de dose, realizamos a conferência da via de administração, a frequência em que o medicamento é administrado, o tempo de infusão, a concentração. Também verificamos a ordem de infusão em que o medicamento será administrado, se o paciente apresentar alergia a algum medicamento que foi prescrito. Verificamos as interações medicamentosas e alimentares, realizamos todo o controle de estoque para ver se temos disponível o medicamento para o paciente. Então, nós realizamos toda essa conferência de verificação também de incompatibilidades medicamentosas, fisicoquímicas, diluição do medicamento. E também na farmácia clínica nós desenvolvemos a atividade das visitas multidisciplinares. As visitas multidisciplinares são realizadas nas unidades de internação e na UTI, e ela é composta por vários médicos, vários profissionais da saúde, como nutricionista, enfermeiro, fisioterapeuta, farmacêuticos, psicólogo, em que todos realizam a discussão de caso do paciente. Alguns setores são à beira-leito e outros em uma mesa redonda, em que cada profissional da saúde contribui para o benefício do paciente. Aí nós temos o exemplo da onde nós realizamos a análise das interações medicamentosas entre alimentos, entre medicamentos alopáticos e medicamentos gerais. Aí nós utilizamos o Drugs Interaction do Medscape e também o Drugs.com. Nós também realizamos a atenção farmacêutica. A atenção farmacêutica, ela é o atendimento direto, a consulta farmacêutica direta do farmacêutico com o paciente. Nós realizamos ela na sala de dispensação de medicamentos via oral. Então, o farmacêutico ele é responsável pela entrega do medicamento quimioterápico ou hormonioterapia via oral ao paciente. E durante a consulta farmacêutica, o farmacêutico informa o paciente qual a posologia, o modo de uso correto do medicamento, obtém o feedback do paciente também, pergunta como o senhor está tomando o medicamento, para ver como que ele responde, para ver se ele está tomando da forma adequada, porque quando nós perguntamos, nós induzimos a pessoa a responder e ela vai responder do jeito que ela está fazendo, e dessa forma a gente verifica se ela está tomando o medicamento de forma correta. Nós também perguntamos se o paciente faz uso de algum medicamento de uso contínuo em casa. Nós anotamos e também verificamos as interações medicamentosas e alimentares entre o medicamento que nós dispensamos e o medicamento que ele faz uso contínuo. Durante a consulta farmacêutica, o paciente ele fica livre, ele fica disposto a conversar com o farmacêutico, porque ele não é engessado, ele não tem medo, ele nos trata de igual para igual. Então, a troca é muito boa e nós melhoramos a adesão dos nossos pacientes ao tratamento. Agora eu vou abordar sobre a ordem funcional de quimioterápicos. Então, o farmacêutico, ele é o responsável pela elaboração, pela designação qual a ordem correta dos medicamentos quimioterápicos. Por quê? Ele tem o conhecimento da farmacocinética, farmacodinâmica,
das características de ação tecidual do medicamento, se ele é irritante, vesicante. Ele também conhece a fase do ciclo celular em que os medicamentos atuam e também tem conhecimento das incompatibilidades medicamentosas relacionadas à fisicoquímica e farmacodinâmica. Então, ele conhece as ordens de difusão, proporcionando e evitando que interações medicamentosas desfavoráveis venham a ocorrer, reações adversas ocorram, incompatibilidades físico-químicas e que também extravasamentos de quimioterápicos venham ocorrer. Um exemplo para vocês: quando um medicamento quimioterápico é extravasado, ele pode causar, assim, casos extremos, né, raros, necrose tecidual no local em que o medicamento é infundido, flebite, vermelhidão, dor, ardor. Então, toda a ordem infusional dos quimioterápicos, qual a ordem que eles devem ser administrados, tem a ver com garantir a segurança aos pacientes, e o farmacêutico ele é responsável por estabelecer qual a ordem correta dos medicamentos. O farmacêutico, então, como eu disse anteriormente, ele vai seguir todas essas normas para verificar a interação, a ordem de difusão. E também o farmacêutico, ele é o responsável pela manipulação dos quimioterápicos. Como eu disse no começo da apresentação, ele possui resoluções em que estabelece que somente ele pode ser o manipulador dos quimioterápicos, pois ele possui o conhecimento das incompatibilidades químicas, das incompatibilidades entre diluentes, conhece as concentrações, conhece as incompatibilidades de dispositivos. Aí nós temos uma frase da Dulce Couto, que é uma chefe de farmácia hospitalar, que ela diz que o papel do farmacêutico é realizar a manipulação dos quimioterápicos, visando preservar a característica do medicamento e não agregar a ele nenhuma carga microbiana. Então, toda a técnica de manipulação é realizada de acordo com as boas práticas de manipulação, e também nós não evitando, né, a contaminação dos medicamentos e prejuízo, consequentemente, aos pacientes. Então, como o farmacêutico, ele tem o conhecimento de todos os quesitos sobre incompatibilidades, eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, o farmacêutico ele tem o conhecimento que o medicamento oxaliplatina ele tem que ser manipulado, preparado no soro glicosado, pois se ele for preparado no soro fisiológico, vão ocorrer quebras de partículas, reações químicas em que a oxaliplatina vai virar outro medicamento, que é a cisplatina. Também ele tem o conhecimento que os medicamentos da classe dos Taxol, por exemplo, paclitaxel, devem ser preparados em bolsa, em dispositivos de infusão isentas de PVC, pois o componente DHF, eu não me lembro o nome, certo? Desculpa, ele vai alterar as moléculas do medicamento e vai cair se for infundido, vai cair na corrente sanguínea do paciente e vai causar prejuízos a ele. Também o farmacêutico, durante a manipulação, ele veste o capote, né, o jaleco impermeável de mangas longas. Ele veste também 2 pares de luva estéreo e sem talco, o respirador PFF2 valvulado com carvão ativado, o óculos de proteção com barra lateral, para não ocorrer o caso de respingos e contaminar o olho. Também utiliza touca, sapato fechado e impermeável, para que se uma agulha
algum frasco de medicamento cair no pé, o quimioterápico não vai entrar em contato direto com a pele. Também utilizamos a capela de fluxo laminar, classe 2B2, que é um equipamento de proteção coletiva, o chuveiro de emergência, em casos de contaminação, de ocorrer algum acidente, e os lava-olhos, se ocorrer de algum medicamento entrar em contato com o olho. O farmacêutico, por fim, também é responsável pela farmacovigilância em oncologia, pois após a administração do quimioterápico, o paciente pode apresentar alguma intercorrência durante a infusão da quimioterapia, apresentando sinais e sintomas. Então, o farmacêutico ele vai realizar a análise das notificações, porque é o enfermeiro que realiza a notificação do paciente que apresentou o evento adverso. Então, quando a notificação chega na farmácia, o farmacêutico ele vai analisar os sinais e sintomas que o paciente apresentou no momento da infusão, verificar se esses sintomas e sinais constam em bula, verificar qual que é o grau de cada sintoma e sinal apresentado, a gravidade de cada sintoma e sinal, e notificar a Anvisa. Então, ele notifica a Anvisa dos sintomas grau 3 e grau 4, e também dos medicamentos que os pacientes apresentaram algum sinal e sintoma que não está descrito na bula. Também ele analisa toda essa parte de gravidade dos sinais e sintomas, seguindo o algoritmo de Naranjo, que é tudo estabelecido, né? Como que a gente tem que fazer essa análise, então a gente segue essas normas. E também nós utilizamos o Guia para Notificações de Reações Adversas em Oncologia da Anvisa, que é um guia, né, que o Brasil inteiro utiliza. Agora eu vou apresentar sobre os indicadores. Então, o farmacêutico, ele também é responsável pela elaboração de indicadores. Os indicadores, eles mostram onde nós estamos melhorando, onde nós melhoramos, onde nós devemos melhorar, referente às nossas rotinas. Então, ele vai estabelecer qual que é a meta que deve ser atingida, onde nós estamos, o que nós devemos melhorar. Aí nós temos, por exemplo, o indicador de intervenções farmacêuticas nas unidades de internação, o indicador de devoluções de medicamentos, o indicador de reações adversas, para ver qual que é a marca do medicamento que está apresentando mais reação nos pacientes. Então, o farmacêutico também tem essa análise crítica de todos os processos que ele desenvolve através dos indicadores. O farmacêutico, por fim, também ele é responsável pelo descarte dos resíduos, que é a última etapa do medicamento. Após ele ser manipulado ou após o vencimento, ele vai ser descartado. E o farmacêutico também é responsável por dar seguimento aos medicamentos vencidos ou os resíduos deles. No hospital, nós temos um próprio incinerador, e o farmacêutico também possui o conhecimento de quais os sacos, as cores dos sacos de resíduos, se o medicamento ele é tóxico, se ele é de risco biológico, se ele é perfluorocortante. Então, ele é responsável por essa designação dos resíduos e também por informar os colaboradores e sempre ficar atento se estamos realizando o descarte correto. E, por fim, eu quero falar que eu abordei muito sobre o farmacêutico na oncologia, né? Mas a equipe multidisciplinar, ela é muito importante
no atendimento aos pacientes oncológicos, que todos estão integrados, né, no atendimento e que cada um depende que um faça a parte para o outro dar continuidade. Então, agora, as residentes Bruna e Libiana, que são R2, estão no segundo ano de residência, vão apresentar para vocês um pouquinho sobre a residência multiprofissional em atenção ao câncer do Hospital Amaral Carvalho. Boa noite. Pode passar, Má. Então, meu nome é Libiana, né? Eu vou falar um pouquinho, então, o que seria a residência multiprofissional? Ela é uma pós-graduação, lato sensu, né? Destinada, então, a profissionais da saúde, que ela tem um eixo teórico-prático. Na instituição, né, no Amaral Carvalho, o processo seletivo é realizado através de prova objetiva, com 50 questões, onde todo ano é disponibilizado aos participantes um edital, né, atualizado. Por isso, para quem tem interesse em realizar a prova, ingressar no programa de residência, é sempre bom dar uma olhada no edital, ver as matérias que vão ser abordadas naquele ano, porque sempre está atualizando. O programa, então, ele tem duração de 2 anos, onde o residente, então, durante esse período, ele recebe uma bolsa de estudos mensal, paga pelo Ministério da Saúde. E na instituição Amaral Carvalho, então, o programa de residência é em atenção ao câncer. Pode ir? Então, aqui, eu vou abordar um pouquinho sobre a residência multi na área da farmácia, porém, lá na instituição, né, no Hospital Amaral Carvalho, ela é destinada a 3 áreas. Para biologia, para enfermagem e para farmácia. Durante a nossa residência, a gente passa por diversos setores. Todos os setores onde o farmacêutico pode atuar, a gente passa por algum determinado período. São todos os setores que a Marina citou anteriormente, por exemplo, Central de Abastecimento Farmacêutico, que é o CAF, gestão de estoque, padronização de medicamentos, unidade de dispensação de medicamentos gerais, centro de pesquisas clínicas, que é algo muito interessante, pois na graduação a gente aprende todas as fases da pesquisa e durante a residência a gente pode acompanhar as fases de teste mesmo desse medicamento, né? No caso aqui da instituição dos medicamentos oncológicos, também passa pela central de kits do centro cirúrgico, pela gerência de risco. Então, a gente, no programa, entende todo o processo, desde a padronização, aquisição, até esse medicamento chegar mesmo ao paciente. E como o programa é voltado em atenção ao câncer, a gente recebe uma atenção especial pela unidade de dispensação de medicamentos quimioterápicos, a UDMQT, que é o maior tempo que a gente passa dentro da unidade. Porém, dentro dessa unidade tem várias subunidades. Por exemplo, a recepção onquematologia, onde é feito toda, então, a triagem das prescrições de todos os pacientes que vão realizar a quimioterapia ambulatorial, a unidade de medicamentos ambulatorial onquematologia, que é onde é feita a dispensação, então, dos medicamentos quimioterápicos via oral, que é onde, posteriormente, eu vou falar um pouquinho mais. Também da UDM ambulatorial TMO, que é uma farmácia destinada, então, à dispensação de medicamentos para pacientes que passaram por transplante. A unidade de medicamentos quimioterápicos, convênio particular. A farmácia clínica, então, nas unidades de internação, que a gente pode acompanhar e desenvolver todo esse papel, né, farmacêutico. E a manipulação dos quimioterápicos propriamente dita. Pode ir. Então, eu vou falar agora um pouquinho, né, sobre o meu relato. Eu estou no 2º ano, né, do programa. Eu sou natural de Itápolis, daqui do interior de São Paulo. Sou formada pela Universidade do Sagrado Coração de Bauru. Durante o programa, então, eu passei pelo setor, então, de unidade de dispensação de medicamentos ambulatorial onquematologia. É um setor que eu gostei muito,
pois nesse setor a gente é muito reconhecido como profissional pela equipe, pelos pacientes, onde a gente consegue realmente ter um contato maior com o paciente, prestar realmente a atenção e essa consulta farmacêutica, como a Marina abordou anteriormente. Então, o que é feito nesse setor? A gente, então, analisa, né, faz análise das prescrições dos quimioterápicos orais, vê, então, se ele tem interação com algum outro medicamento, o paciente já faz uso contínuo, também faz a parte de adesão terapêutica, sempre perguntando como que o paciente está tomando essa medicação, se está armazenando da maneira correta. Uma forma da gente controlar, então, essa adesão é que a gente manda certinho a medicação para o paciente ter acesso a todo o ciclo de tratamento, seja ele por 7 dias, 14, que depende do protocolo, ou 1 mês. Então, assim, a gente sempre pergunta, se o paciente relata que tem sobra de medicamentos em casa, significa que ele não está fazendo a adesão correta ao tratamento. Então, aí a gente avalia o porquê que isso está acontecendo, reforça a importância dessa adesão, né? Então, realiza toda essa parte de atenção e consulta farmacêutica, sempre orientando o paciente. A gente também faz o acompanhamento dos pacientes que a gente chama como faltosos. Que são esses pacientes? São os pacientes que, naquele determinado mês, né, ele não veio a unidade de dispensação dos comprimidos, né, retirar a medicação. Aí, então, a gente realiza, então, o contato telefônico com esse paciente para saber o porquê que ele não veio retirar essa medicação. A gente pôde ver que esse número acabou aumentando um pouco devido à pandemia, né, porque muitos pacientes alegavam que tinha medo de vir à instituição e tudo mais. E esse setor, durante a pandemia, ele foi alocado para um ambiente externo do hospital, pois assim a gente diminuiu um fluxo de mais de 100 pessoas diariamente que adentravam a instituição, né? E também, juntamente, então, a farmácia, com a equipe de enfermagem e a equipe médica, faz a análise dos exames, principalmente dos medicamentos utilizados na hematologia. Esses medicamentos geralmente causam alterações em exames. Então, há toda uma análise para ver se aquela medicação pode ser liberada e o paciente pode fazer uso da medicação, garantindo sempre a segurança, né? Então, gente, meu contato, assim, caso alguém tenha alguma dúvida, e é isso. Agora, a residente Bruna irá apresentar também. Oi, gente, boa noite. Eu sou Bruna. Eu também estou no 2º ano do programa, assim como a Lívia, a gente entrou junto. Eu sou do Rio, sou formada pela UFRJ e eu descobri a minha paixão pela área hospitalar quando eu estava fazendo a pós. Eu fiz um pouquinho diferente das meninas, então eu fiz uma pós em oncologia multiprofissional pelo Einstein, e foi quando eu decidi que a residência seria o momento onde me daria maior embasamento teórico-prático para eu poder ter a segurança para estar atuando na oncologia. Atualmente eu estou no setor de farmácia clínica da pediatria, e eu acho que é o setor que eu mais gosto, mas eu falo isso de todos os setores que eu passo, eu tenho um apego, e para sair acaba ficando bem difícil, porque a gente se apega ao setor que a gente está. E lá na pediatria, os pacientes pediátricos são pacientes que a gente tem que ter uma atenção um pouco maior, porque eles têm características diferentes, então a gente tem todo um cuidado com o setor de pediatria lá no Amaral, e a gente faz a parte da validação da prescrição, como a Má falou, então a gente olha a compatibilidade para ver se a dose está certa, de acordo com o protocolo que a instituição trabalha, se o diluente que a gente está usando tem algum problema de tá sendo feito, se a estabilidade da medicação e o tempo de infusão que aquela medicação vai correr são compatíveis. A gente checa, como a Marina falou, as interações medicamentosas desses pacientes. O farmacêutico clínico tem como sua função, assim como lá no comprimidos, que é o setor que a Livi falou para vocês, de estar analisando os exames para a gente ver
A Libi falou das doenças hematológicas, lá na pediatria a gente vê muita leucemia e linfoma, então os pacientes acabam ficando neutropênicos e a gente precisa saber se eles já estão recuperados para poder estar fazendo esse protocolo, iniciando o protocolo. E o farmacêutico também faz a orientação de alta com os medicamentos via oral que eles vão para casa, e a gente também, isso na unidade de internação. E a gente também vai no ambulatório de pediatria para poder estar orientando as mães e os pacientes, quando maiores, se eles estão usando a medicação de uma forma correta, porque os medicamentos da pediatria, eles usam muita dose quebrada. Então, a gente precisa estar fazendo essa orientação e atenção farmacêutica para que o tratamento realmente seja seguro e eficaz. E, enquanto residente, como a gente tem a parte o eixo teórico-prático, a gente ainda faz uma elaboração, a gente está fazendo, do guia dos protocolos pediátricos utilizados na instituição para ajudar com que esse farmacêutico clínico consiga estar indo nas unidades de internação de uma forma mais segura e um livrinho mesmo onde tenha todas as informações de extravasamento, tudo que a Marina acabou mostrando. O que fazer extravasamento, qual a ordem de fusão do protocolo. São muitos protocolos, às vezes surge dúvida, então ter isso elaborado e padronizado no hospital é muito interessante. Eu também fiz aí o meu contato. Pode passar. E para concluir, assim, a residência, ela traz um crescimento profissional e pessoal muito grande. É uma chance única de alinhar o aprendizado teórico e prático. Traz inúmeras responsabilidades, porque a gente tem prazo para entregar as nossas coisas, mas a gente consegue estar vivenciando ali na prática tudo que a gente vê na teoria. E então é um jeito da gente conseguir a titulação. Eu, como falei para vocês, acabei fazendo a pós antes, mas vocês fazendo a residência, você consegue ter uma especialização que às vezes é cara e você tá ali e consegue fazer. Então, eu gosto bastante da residência, ela não é fácil, não é para qualquer um, mas eu gosto muito. Então, ela também traz uma ampliação dos contatos profissionais, é a sua chance de fazer contato para quando você sair dali, ou no caso da Marina, que foi efetivada, então ela já conhece todo o setor, os setores, os profissionais dali do hospital. Por a gente rodar nos setores, a gente entende todo o fluxo de padronização e tudo da medicação, e a gente vê onde a gente se encaixa e onde a gente não se encaixa. Então, tem setor que você acaba gostando mais e tem setor que você acaba vendo que não é para você. Então, a residência realmente te traz todo esse conhecimento. Além disso, a gente faz um trabalho de equipe multi, então a gente vê o acompanhamento de todos os profissionais. A gente troca bastante com a biologia e com a enfermagem, que são os setores que também tem lá, né, na residência. Então, a gente vê todas as áreas. E é isso. Alguma dúvida, a gente colocou nossos contatos aí à disposição. Essas são as referências. Muito obrigada, quero agradecer a oportunidade e nós estamos à disposição se alguém tiver alguma dúvida. E também a Derli pediu para falar para todos os alunos que eles estão convidados a conhecer o ambulatório de Lins, que a Alessandra estará realizando um cronograma dos alunos e após autorização da diretoria vai ser disponibilizada a visita ao ambulatório para conhecer lá onde a Ale trabalha. Obrigada. Marina, muito obrigada pela apresentação. Libiana e Bruna também. Nossa, ouvindo vocês falarem assim, a gente sente a paixão que vocês também têm pela área, né? Foi muito interessante saber, porque às vezes quando a gente fala da atuação do farmacêutico em oncologia, às vezes a gente pensa muito na questão da manipulação, né? Mas dentro de um hospital como é o tamanho do Amaral Carvalho, as possibilidades são inúmeras, né? Desde a seleção, padronização,
dispensação, então tem muitas áreas que a gente pode estar trabalhando, né, enquanto farmacêutico. E muito importante essa questão, né, que é uma atribuição privativa, que a manipulação ela é privativa do farmacêutico. Por muitos anos, né, essa manipulação era realizada, às vezes, por enfermeiros, né, dentro do próprio setor, e hoje em dia a gente tem isso como atribuição privativa. Então, nenhum outro profissional pode realizar a manipulação desses quimioterápicos, mas que para que o farmacêutico, né, consiga participar dessa manipulação, tenha as exigências. E como vocês falaram, essa questão da residência, né, é uma ótima oportunidade, porque realmente a pós-graduação é cara. Eu falo isso porque eu passei, né, por uma pós-graduação para poder realizar essa manipulação de quimioterápicos, e sem contar, assim, que vai ter uma visão do todo. Eu fiz o treinamento em Jaú, fiquei 4 meses, mas na época não estava tão avançado, né? O hospital aumentou muito essa questão da atenção farmacêutica, na questão da farmácia clínica, evoluiu bastante, e está cada vez mais, né, evoluindo, tudo voltado também para a segurança do paciente, porque é uma área que exige muito, né? Qualquer errinho que a gente tenha pode estar lesando, né, o paciente. Então, a importância da nossa profissão, e da gente também já está se habituando. Outro dia até conversei com o professor Giovanni, tem algumas disciplinas que a farmácia tem junto com a enfermagem, né, e o quanto que eu acho legal, já desde a graduação, a gente ter essa interdisciplinaridade, da gente estar em contato com outras áreas, né, porque depois, dependendo de onde a gente for trabalhar, a gente vai estar em contato direto, a gente precisa saber trabalhar, né, cada um ajudando conforme a sua área de atuação. Falei bastante já, né? Outra coisa que eu queria comentar dos indicadores que a Marina comentou, né? Que é muito interessante, e também através desses indicadores a gente pode mostrar o trabalho do farmacêutico também. Um dos indicadores que a gente utiliza, que é a questão da intervenção farmacêutica, para saber da análise, às vezes a dose não está adequada, ou então tem algum problema com a prescrição, e a gente faz um indicador para saber o quanto que o farmacêutico também teve que fazer dessas intervenções na análise da prescrição medicamentosa. Alguma pergunta, como o Giovanni já colocou aí para vocês? Alguém que queira saber um pouquinho mais dessa área? Ficou alguma pergunta sobre a apresentação da Marina? Ou então da questão da residência, para as meninas que estão passando agora por essa experiência? Então, eu acho que é isso, elas deixaram o contato delas, e como a Marina comentou, né, eu conversei com a Derli. Bom, vamos ver a pergunta aqui da Sara, depois eu comento com vocês. Em relação à farmácia clínica em pediatria, é necessária alguma outra formação? Não é necessário outra formação, somente a especialização, a titulação na área da farmácia oncológica. Aí o farmacêutico ele pode obter essa especialização através da residência, através de uma pós-graduação lato sensu reconhecida pelo MEC, através de ter, né, especialização de acordo com a Sobrafo, que ele é um participante da Sobrafo, ou ter trabalhado mais de 3 anos na área. Então, quando nós apresentamos o setor da pediatria para um farmacêutico, nós treinamos ele, porque os medicamentos, eles mudam as doses, o peso é completamente diferente, um paciente pesa 10 quilos, não é um adulto, então muda muita coisa. Então, a gente faz esse treinamento específico relacionado ao setor para o farmacêutico atuar plenamente no atendimento aos pacientes pediátricos. Tem uma pergunta aqui do Wesley. Quando o paciente em tratamento domiciliar não vem pegar a medicação no dia marcado, entra em contato com este paciente para saber o porquê da ausência? Sim, nós fazemos
o controle dos faltosos. Então, nós ligamos toda semana para os pacientes que não vieram retirar os comprimidos, os medicamentos via oral. Então, nós ligamos, nós perguntamos o porquê o paciente não veio, falamos que ele deve vir retirar, conversamos para ele tomar da forma adequada. Nós também fazemos o indicador de faltosos, que também a gente faz esse controle para ver clinicamente qual a que nós oferecemos para os nossos pacientes. Então, nós queremos que eles venham retirar o medicamento, então nós fazemos esse controle e verificamos quantos pacientes não vieram no mês através desse indicador. Deu para entender? A Bruna também pode explicar melhor. Um adendo. Em relação a que eu comentei que durante a pandemia, né, aumentou o número de pacientes que não vinham à instituição. A instituição tem padronizado uma autorização que o paciente pode autorizar um parente, um familiar, um conhecido a retirar essa medicação para ele, desde que essa autorização, então, seja preenchida e assinada pelo paciente. Esse paciente também, ele deve mandar a cópia do documento dele, juntamente com o retorno, onde tem todas as datas agendadas. E aí, o paciente, então, tem todo esse respaldo, né, da instituição, e esse medicamento pode, então, ser entregue para essa terceira pessoa. Aí a gente evolui em prontuário eletrônico quem está retirando essa medicação, para que o paciente, então, possa se sentir seguro e realizar o tratamento da melhor maneira possível. Alguém tem mais alguma dúvida? Posso fazer uma, Alessandra? Claro. A gente tem percebido nessas épocas todas, quando se fala de quimioterápicos, né, dos medicamentos oncológicos, e a gente vê um problema muito sério com relação à utilização desses fármacos, né, que são as reações adversas, são os efeitos adversos desses produtos. E isso, de uma certa forma, faz com que até algumas pessoas abandonem o tratamento. Não sei se vocês têm um indicador disso aí, um número que possa mostrar qual é a porcentagem de pacientes que abandonam o tratamento por, de repente, ter tantos efeitos adversos. Mas a questão é, será que existe porque vocês estão dentro dessa área, né? Se existe nessa área assim, uma expectativa na produção de medicamentos com a busca de efeitos adversos menores que agridam em menor escala o organismo de um paciente que já está debilitado por doenças severas que a gente pega aí de aumentos celulares, né, que a gente chama de câncer, né? Tem alguma expectativa nesse sentido ou não? Alguns medicamentos com biotecnologia, não sei, só para a gente refletir um pouco sobre isso. Assim, os medicamentos que, assim, em estudos causam menos prejuízos e reações adversas nos pacientes são os imunoterápicos, né, os anticorpos monoclonais. Muitos desses medicamentos são disponibilizados pela Secretaria da Saúde, outros somente pacientes com convênio e particular podem fazer uso. E que eles geralmente não causam reações adversas, mas lembrando que pode ser um medicamento com alto potencial de reação adversa ou um imunoterápico, ele vai depender das características do paciente. Então, um paciente ele é diferente do outro, de acordo com as características internas, toda a predisposição, né, ele pode vir a apresentar uma reação adversa, independente se o medicamento ele causa mais reação adversa ou não. Não sei se eu respondi. A gente tem aí as terapia-alvo, terapia gênica, que está vindo de uma maneira bem forte, como a Má falou, que os imunoterápicos acabam entrando aí nessa classificação. Mas na nossa realidade SUS, ainda que a gente tem bastante lá no Amaral, a gente ainda acho que considera a gente privilegiado, porque a gente tem bastante. A diferença que a gente tem no convênio não é tão grande assim.
Mas, assim, até a nível exterior é o futuro mesmo que eu acredito, que são as terapia-alvos que têm se mostrado ter um pouquinho menos de efeito. E só para falar, a Deli estava me mandando mensagem, ela falou que o e-mail dela também está à disposição para quem tiver alguma dúvida, e mandou um abraço para todo mundo e pediu desculpas. Mais alguma pergunta, pessoal? A Bruna falou que passou pelo Einstein, foi isso que eu ouvi? Eu fiz ao contrário, né? Eu fiz a pós-graduação antes da residência, então eu sou pós-graduada em oncologia multiprofissional pelo Einstein. Ah, oncologia. Eu sei que você tinha feito farmácia clínica no Einstein. Não, a parte de farmácia clínica eu acabei não fazendo, eu fiz da oncologia multi. Ah, ok. Bom, então, só complementando a mensagem que a Derli passou aí para a Marina, né? Hoje à tarde a gente estava conversando e ela estava vendo, junto à diretoria, né, a possibilidade dos alunos estarem visitando o ambulatório, mas quando a gente tiver atendimento, para que eles possam observar como que é a nossa rotina no dia que tem a quimioterapia, que, para quem não sabe, aqui em Lins nós temos esse serviço, porém a vinda do médico é uma vez só por semana, então é só nesse dia que nós temos a quimioterapia infusional. Então, nós estamos vendo, junto com a Derli, né, essa liberação da diretoria, e se tiver, nós vamos estar fazendo um cronograma, né, para quem tiver interesse de visitar, de saber como que é a manipulação desses quimioterápicos, de que forma que essas prescrições chegam na farmácia, tudo que é isso que a Marina falou, da parte de farmácia clínica, como que é a análise, se a gente tem que conversar com o médico, até que ponto que o farmacêutico pode intervir. Então, assim que a gente tiver uma liberação da diretoria, a gente faz um cronograma e vê os alunos, né, que têm interesse para poder fazer essa visita. Então, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, só quero agradecer as meninas, né, pela dedicação delas, por darem essa aula, mostrar um pouquinho da experiência que elas tiveram, né, como farmacêutica e a experiência que elas estão tendo enquanto residentes. E, mais uma vez, muito obrigada por contribuir aqui com o nosso Connect. Muito obrigada pela oportunidade. Boa noite. Boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite. Em nome Boa noite, da pessoal. reitoria da Unilins e da administração, a gente agradece bastante a presença de vocês, mesmo no momento de dificuldade que foi hoje, né? Momento ímpar, mas fica aqui nossos agradecimentos. Tá bom? Tudo de bom a todos. Boa semana para todos. Boa Obrigada. semana. Obrigada, Tchau, tchau. Cássio. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite, obrigada, excelente palestra.